Imagine um lugar onde a noite parece se arrastar lentamente, envolta numa névoa espessa que faz você se sentir como se estivesse num outro mundo. É assim que as Ilhas Salomão parecem quando o sol se põe. E é aqui que mora uma das lendas mais antigas e misteriosas da face da Terra, passada de geração em geração pelos habitantes locais, a lenda dos gigantes. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. De acordo com a tradição, esses gigantes não são apenas figuras mitológicas, mas criaturas enormes que vivem em cavernas profundas e escuras conectadas por túneis secretos abaixo das ilhas. As histórias sobre eles variam. Alguns moradores acreditam que os gigantes são bonzinhos, cuidando da natureza e protegendo a terra. Outros, no entanto, têm uma visão bem diferente deles. Segundo eles, esses seres são perigosos, caçando e até mesmo devorando pessoas. Agora se imagine andando pela floresta e de repente ouve um som forte, um som profundo, um som estranho, parece um rugido que faz seu coração bater mais rápido. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumenta e os galhos quebram ao seu redor como se alguém ou algo estivesse te seguindo. Os moradores costumam dizer que há passagens secretas e túneis que ligam as cavernas espalhadas pelas ilhas. Alguns até acreditam ter visto marcas estranhas nas árvores e pedras que foram mexidas como se os gigantes tivessem passado por ali recentemente. E há uma história que diz que um explorador, tentando provar que os gigantes eram apenas uma lenda, entrou numa dessas cavernas e nunca mais foi visto. Seu equipamento foi encontrado abandonado na entrada e uma sensação de mistério segue no ar até hoje. As Ilhas Salomão, um grupo de ilhas escondido no vasto Oceano Pacífico, tem uma história tão fascinante quanto misteriosa. Há muitos anos dizia-se que o rei Salomão de Israel, conhecido por sua riqueza e sabedoria, enviou seus navios pelo mundo para buscar os tesouros mais preciosos. A lenda contava que ele queria encontrar ouro, o mesmo que havia usado para construir um grande templo. Em 1568, um explorador espanhol chamado Álvaro de Mendanha navegava pelas águas desconhecidas do Pacífico quando encontrou um grupo de ilhas que parecia um pedaço do paraíso. Encantado com o que viu, ele decidiu nomear o lugar em homenagem ao lendário rei e deu o nome de Ilhas Salomão. Mas o que fez Mendanha acreditar que tinha encontrado o lugar de onde Salomão obteve seu ouro? Alguns dizem que ele viu pistas misteriosas, enquanto outros acham que ele apenas queria acreditar que tinha encontrado um grande tesouro. As ilhas, com suas paisagens deslumbrantes e misteriosas, alimentaram a ideia de que ali poderia estar escondido o ouro que Salomão tanto queria. Com o tempo, a história das Ilhas Salomão e sua ligação com o rei Salomão continuou a gerar especulações e histórias. Ninguém sabe ao certo se o ouro estava realmente escondido ali ou se tudo não passava de um conto antigo. O que é certo é que desde então as ilhas passaram a ser vistas como um lugar cheio de mistérios e a descoberta de Mendanha virou um capítulo fascinante de uma história que ainda cativa a imaginação de muitas pessoas. Desde os dias de Álvaro de Mendanha, rumores sobre tesouros escondidos ali nunca pararam de circular. Gente de todo mundo sonhava em encontrar o ouro nesse arquipélago encantado. Embora Mendanha nunca tenha provado isso, o boato de que o ouro estava escondido nas ilhas não morreu com ele. Pelo contrário, ganhou vida própria. Durante séculos, aventureiros e caçadores de tesouros foram e voltaram pelas ilhas na esperança de encontrar alguma riqueza. Mas apesar de todos os esforços, o ouro prometido parecia sempre fugir deles. E essa história toda foi tomando um rumo muito interessante com as escavações modernas, quando começaram a encontrar pequenas quantidades de ouro no solo das Ilhas Salomão. Aí o mistério então se intensificou. Poderia ser que Mendanha estivesse certo e que grandes quantidades de ouro ainda estivessem escondidas, esperando para serem encontradas ali? Agora, as Ilhas Salomão continuam a atrair caçadores de tesouros e exploradores, cada um esperando ser o primeiro a encontrar o segredo que pode mudar as suas vidas para sempre.
Essas criaturas imensas que, segundo as histórias antigas, podem ter de 3 a 4 metros de altura. A sua altura não é o único detalhe impressionante, não. Esses gigantes têm cabelos longos e espessos que podem ser pretos, castanhos ou até avermelhados. Seus olhos são vermelhos, brilhantes e ameaçadores. Seus rostos são estranhamente achatados, dando-lhes uma aparência diferente, quase de outro mundo. A boca é muito grande, parecendo feita para devorar tudo que tem ao seu redor. Esses detalhes fazem com que esses gigantes pareçam tão fascinantes quanto assustadores. Algumas histórias dizem que esses gigantes não são apenas monstros brutais, mas sim criaturas muito inteligentes. Eles teriam suas próprias culturas e sistemas sociais. Acredita-se que eles vivam numa vasta rede de cavernas subterrâneas que ligam essas ilhas. Essas cavernas não são apenas lugares escuros, são verdadeiras cidades subterrâneas onde os gigantes construíam suas casas e organizavam suas vidas. Essas cavernas seriam tão grandes que poderiam conectar várias ilhas, formando um labirinto subterrâneo que ninguém conseguiu explorar completamente. Dentro desse mundo escondido, os gigantes teriam sua própria forma de comunicação, regras e até sistemas de liderança. Algumas lendas também falam sobre artefatos antigos e poderosos que poderiam estar escondidos nessas cavernas, deixados por antigos moradores ou encontrados por esses gigantes. Enquanto histórias e rumores sobre os gigantes continuam a se espalhar, a verdade sobre essas lendas ainda é um mistério. Muitos exploradores e aventureiros tentaram entrar nas cavernas, mas poucos conseguiram voltar para contar o que viram. E ainda menos conseguiram provar que esses gigantes realmente existem. Um engenheiro australiano, Marius Bond, viveu nas Ilhas Salomão e não estava ali como apenas um explorador comum, não. Ele estava em busca de algo verdadeiramente incrível. Ele estava em busca de gigantes. Bond ouviu muitos relatos dos habitantes locais sobre esses seres enormes e decidiu então investigar. Ele conversou com muitas pessoas, juntou histórias e escreveu um livro sobre tudo o que descobriu. Seu livro chamou a atenção por uma história particularmente estranha, a história de Mango. Mango era uma mulher da região e sua história era muito curiosa. Segundo os relatos, ela foi sequestrada por gigantes, sim. Foi sequestrada por gigantes. Esses seres a levaram para suas cavernas secretas em locais que ninguém sabia exatamente onde ficava. A história fica ainda mais estranha quando se sabe que Mango, após ser sequestrada, deu à luz um bebê que parecia ser um meio gigante. O menino tinha traços que faziam as pessoas acreditarem que ele era uma mistura de humano com gigante. A história de Mango e seu filho meio gigante deixou muitos intrigados. A ideia de que gigantes poderiam ter filhos com humanos é um tanto quanto apavorante. Bond, com sua pesquisa e os relatos que conseguiu, trouxe uma nova visão sobre a lenda dos gigantes. Será que ele encontrou alguma verdade por trás dessas histórias ou tudo não passa de lendas e mitos? O que se sabe é que sua pesquisa deixou um rastro de perguntas e mistérios que continuam a fascinar e intrigar todos que se aventuram a explorar os segredos das Ilhas Salomão. Mas antes de eu te mostrar as evidências da existência dos gigantes pelo mundo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse para você. Valeu! No coração das antigas terras peruanas, arqueólogos e aventureiros descobriram algo verdadeiramente impressionante. Restos gigantescos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a nossa história. Em sítios arqueológicos e cavernas escondidas, os pesquisadores encontraram crânios e esqueletos de tamanho colossal, fazendo qualquer um se questionar se o que está vendo é real ou apenas um truque da natureza. O mais intrigante é que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, esses restos não têm milhões de anos, mas apenas centenas de anos. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se esses crânios são realmente de gigantes, como é que eles desapareceram tão rápido sem deixar vestígios?
Comecemos em Gales, onde arqueólogos descobriram marretas que pesam incríveis 29 quilos, datadas de cerca de 3.500 anos atrás. Esses instrumentos gigantescos levantam uma questão inevitável: quem poderia ter usado ferramentas tão pesadas assim? Mas Gales não está sozinha nesse mistério. No Irã, machados e espadas de tamanho colossal foram encontrados, sugerindo a presença de seres maiores do que o comum. E não para por aí. Restos de supostos gigantes foram desenterrados em locais tão diversos quanto o Arizona, Califórnia, Ohio, Peru e até as Ilhas Salomão. Cada descoberta parece contar uma história fragmentada de uma possível raça de gigantes que uma vez caminhou sobre a Terra. As evidências são intrigantes, mas também levantam muitas perguntas. Se esses gigantes realmente existiram, como era a sua vida? Como desapareceram sem deixar vestígios? Enquanto os arqueólogos continuam a escavar e a investigar, a fascinação por esses seres gigantes mantém o suspense e o mistério vivos, nos fazendo questionar se os gigantes não são apenas uma lenda, mas uma realidade esquecida de nosso passado. Um dos gigantes mais conhecidos é Golias, da Bíblia. Imagine um guerreiro com quase 3 metros de altura, um verdadeiro gigante que aterrorizava os inimigos e desafiava todo mundo ao seu redor. Golias é só um exemplo. Na Bíblia, em livros como Gênesis e 2 Samuel, também são mencionados outros gigantes conhecidos como Nefilim. Eles são descritos como enormes e fortes, e essas histórias geram muito debate e muita curiosidade. Mas gigantes não aparecem só na Bíblia. Em muitas culturas ao redor do mundo existem histórias sobre esses seres enormes. Além disso, alguns achados arqueológicos, como ossos grandes encontrados em escavações antigas, parecem dar um toque de verdade a todas essas histórias. Mas, claro, há quem duvide dessas descobertas. Alguns acreditam que esses gigantes podem ser explicados por doenças que faziam as pessoas crescerem muito. A pergunta persiste: seriam essas histórias e descobertas provas de que gigantes existiram? Ou são apenas lendas? O que é certo é que a ideia de gigantes continua a fascinar e intrigar, seja nas escrituras, nas histórias antigas ou nas descobertas arqueológicas recentes. A busca pela verdade sobre esses seres enormes continua, mantendo todos na expectativa por respostas definitivas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, um comentário aqui abaixo que é sempre muito bem-vindo e importante pra gente também. Te inscreve no canal e toda terça e sábado às 18 horas postamos um vídeo novo para você aqui no Futuro Enigma. Um forte abraço, tudo de bom e até mais.